Oi pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar nesse vídeo hoje como que nós podemos fazer o tratamento de dados direto pelo Power BI. A gente vai usar como exemplo um arquivo CSV que se chama Bikes. Eu vou começar aqui com a exportação dele, ou melhor, importação dele. Para mim obter o arquivo CSV, eu venho obter dados. Aqui eu posso vir direto em CSV. Área de trabalho Bikes. Ele vai trazer os dados dessa forma, eles estão divididos por ponto e vírgula. Ele já reconheceu. Aparentemente os dados estão devidamente tratados. Legal. E eu vou clicar em transformar dados. Ele vai abrir o editor do Power Query. E aqui nós podemos fazer o tratamento de dados, né? Que é aquela principal característica do ETL, né? Nós extraímos os dados, a gente já tem o CSV. Nós fazemos a transformação dos dados, que é o que a gente vai fazer agora. E por último, nós fazemos a carga dos dados para representar em um dashboard, alguma coisa nesse sentido. Como que eu vou fazer aqui? Né? A ideia principal do vídeo é mostrar para vocês como que fazer a transformação dos dados. Tá? Como vocês vão representar, aí vocês conseguem tirar vários insights, várias possibilidades. Mas aqui a gente percebe o seguinte: primeiro, o preço está como inteiro, o preço não é inteiro, é um float, né? Ele é decimal, ele tem vírgula. Então eu vou mudar o tipo, clicar em substituir. Aí já está num formato monetário, digamos assim. ByteID, legal, aparentemente não tem erro. Notem que nós temos 97 valores distintos. Por ser um ID, ele não pode ser duplicado, então está certo. Não tem valor em branco, então está certo. Se tivesse, nós poderíamos vir aqui em transformar. Botão direito da coluna. A gente poderia remover o vazio, remover valores duplicados, né, porque o ID ele tem que ser único. Ou até mesmo algum erro que ele possa ter tido na hora da importação dos dados do CSV. Caracteres, hashtag, alguma coisa nesse sentido, o que não aconteceu. O model, aqui é o modelo da bicicleta. O price fizemos alteração. Entretanto, na descrição eu não gostei de uma coisa. Ele está disponibilizando para a gente o tipo de bicicleta, road ou estrada, né, MTB ou estrada, uma subcategoria, uma estrada de elite, e por último ele está trazendo o material, carbono, alumínio, mas note, ele está trazendo tudo isso numa única coluna. Não é o que eu quero. Isso aqui dificulta na hora da gente for exibir os dados lá no dashboard, por exemplo. A gente não consegue separar essas variáveis categóricas para mostrar a proporção de quantas são de carbono, quantas que são de alumínio, qual que é o preço médio de uma bicicleta de carbono, qual que é o preço médio de uma bicicleta de alumínio. Não tem como do jeito que está aqui. A gente tem que dividir isso daqui, a gente tem que facilitar para apresentar as informações lá na frente. Então vou vir em adicionar coluna, né, que é uma diferença de transformar. Transformar, ele faz alteração direta nessa coluna, e adicionar coluna, ele vai usar como base a coluna descrição, que é o nosso alvo, e vai adicionar outras com outros tratamentos. Então aqui, por exemplo, eu quero extrair. Eu vou querer extrair até um delimitador. Então, texto antes do delimitador. E eu vou colocar um traço. Vamos ver que ele retorna para a gente. Ele trouxe o road. Então, categoria. Vou colocar tudo minúsculo, vou ficar na mesma categoria. Aí vem a subcategoria. Como é que eu pego agora o que está no meio? Adicionar coluna. Extrair.
entre os delimitadores. Tá? Existem várias formas de fazer isso daqui. Eu estou fazendo, acho que a mais simplesinha, digamos assim. E a gente percebe que tem um delimitador no início e outro no final. Então a gente consegue fazer dessa forma. Vamos ver o resultado. Legal. Eu vou chamar isso aqui de subcategoria. Bacana. E por último, o material. Como que eu pego o último item? Aí é o seguinte. Coluna de exemplo. Vamos usar a coluna de exemplo. Já vou renomear aqui e colocar material. E a coluna de exemplo é bem interessante porque ela reconhece automaticamente o que nós queremos extrair. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, eu vou digitar, no caso, carbon. Só que eu só quero carbon. E eu dei um enter. Notem que de forma automática ele reconheceu, digamos assim, que ele está pegando o último caractere, né, se é que eu posso dizer dessa forma, o último item aqui depois da subcategoria List Roads. Então aqui ele já preencheu, ainda está em branco porque eu não confirmei ainda, mas eu posso validar, né? Então alumínio, aqui já houve alguns probleminhas, ó, que ele já não reconheceu. Por que ele não reconheceu? Porque aqui tem diferença de tamanho, né? Então Road, Triathlon, aqui é Carbon. Então eu posso vir aqui e colocar Carbon manualmente. Beleza, ele reconheceu os outros itens e a gente vai fazendo uma validação. O que o Power Query fez? Bom, aparentemente deu certo. Você pode ir descendo, validando as outras informações. Eu vou clicar em OK para confirmar. Vamos ver o que a gente tem aqui de resultado. Tivemos dois tipos de valores distintos. O que está certo é carbono e alumínio. Nenhum exclusivo. Legal. Aparentemente está tudo certo, como nós queríamos. A gente pode brincar um pouco mais. A gente pode vir aqui agora, ao invés de adicionar a coluna transformar, a gente pode substituir. Aqui em cima, ó. Transformar, substituir valores. Carbon, eu vou colocar carbono. Legal, mesma coisa. Alumínio. Alumínio. Eu vou dar um OK. Olha só. Outra característica do Power Query é que todas as etapas que nós fazemos, ele deixa um histórico aqui no canto direito. Etapas aplicadas. Então, se você quiser, vou clicar aqui em fonte. Vai ver como estava e valor substituído é a última etapa atual. Depois de fazer todos os tratamentos aqui, um por um, ele vai registrando. Ah, eu fiz errado essa transformação. Você pode deletar no xizinho, refazer, ou, dependendo da etapa que você fez, você pode clicar aqui na engrenagemzinha e fazer a substituição, a correção, que ele aplica automaticamente. Beleza? Bom, isso aqui é o básico de tratamento de dados. Aqui na página inicial agora a gente pode simplesmente vir aqui, fechar e aplicar. Dependendo do tamanho do seu dataset, ele vai fazer a carga. Pode demorar alguns minutos. Depois você vem aqui, canto direito, e já vai estar lá de forma automática as informações, as colunas novas que nós fizemos. Então, por exemplo, eu posso pegar uma tabela, colocar aqui o model e o preço. Aí eu quero várias informações referentes ao preço, né? Então, por exemplo, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu não quero um model, eu quero material. Que nem eu tinha comentado para vocês lá. A gente tem aqui, ó, vou mandar aqui para cima. Então a gente tem a soma dos valores do preço, a gente tem... Ele está colocando tudo como soma, né? Eu quero mudar, eu quero, por exemplo, a média, eu quero o mínimo, eu quero o máximo, enfim, a gente pode fazer aqui uma tabela com as principais medidas básicas da estatística, né? Então, o preço máximo de uma bicicleta de carbono é 12 mil,
relativamente muito mais alta que o alumínio. O mais barato é uma de alumínio, enquanto a de carbono a mais barata é 1.700, muito mais de 50%. A média a gente já consegue visualizar a diferença. Enfim, isso aqui é um exemplo bem prático, né, de como que nós podemos fazer e brincar com essas informações. Tenho também a relação de desvio padrão, né, a distância da média. O alumínio está relativamente mais próximo. E é isso, pessoal. A gente consegue fazer aí a transformação dos dados direto pelo Power BI. Só uma questão muito importante para reflexão é o quanto performático, o quão útil é fazer essa transformação de dados direto pelo Power BI. O Power BI ele suporta, ele tem ferramentas para que a gente possa medir, por exemplo, essa questão de performance e tudo mais. Só que assim, eventualmente, dependendo do tamanho da base que você estiver tratando, às vezes é muito melhor você fazer o tratamento dos dados diretamente pela fonte dos dados, pelo banco de dados, por exemplo. Esse exemplo a gente usou um arquivo CSV, mas às vezes é muito mais performático você criar uma view, dentro da view você tratar os dados, ou você criar uma view materializada, que já vai ter os dados carregados, para que você chegue aqui no Power BI e simplesmente faça a representação, a carga dos dados, através de dashboards, etc. Tudo bem? Foi só para vocês ficarem cientes. Mas terminamos o vídeo. Dúvidas, críticas, sugestões, estamos aí. Obrigado.